Olá, queridos, graça e paz. Quero trazer um texto para a nossa devocional dessa manhã. Quero ler com vocês o livro de Jonas, o capítulo 1, o verso 1, o verso 2 e o capítulo 4, o verso 2. Diz assim: Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Capítulo 4, verso 1. Verso 2, ele orou ao Senhor e disse: Peço-te ao Senhor, não foi esta minha fala quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso, misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora ao Senhor te imploro, tira a minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. O que é que Deus faz quando a maldade do ser humano chega até os céus? Quando a maldade do ser humano ela cresce, quando aumenta a maldade do ser humano, o que Deus faz, sabe o que é? Deus levanta homens para que possam se posicionar e clamar contra essa maldade, clamar contra esse comportamento que fere o coração de Deus. Deus fala isso para Jonas: olha, levanta-te e vai para Nínive, aquela grande cidade. Levanta-te, se posicione e vai para Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu até a mim, chegou até a mim. Deus levanta homens para que possam clamar contra a maldade existente naquela nação, naquela cidade. Deus levanta homens para que possam falar da necessidade de se voltar para Deus. Deus faz isso. Alguns homens se posicionam, outros não. Jonas, ele foge para Tarsis. Ele foge para Tarsis porque ele não percebe, ele não tem um olhar como o olhar de Deus. Deus olha o homem quando vê a sua malignidade, o seu mal crescendo no ser humano. Deus olha esse homem como um homem apto a receber a sua misericórdia, a receber o seu amor, a receber o seu perdão, a receber a sua restauração. Jonas foge para Tarsis porque Jonas sabe que Deus é um Deus de misericórdia e Deus iria tocar no coração daquele povo, aquele povo iria se arrepender, e Jonas opta em fugir para Tarsis, paga o dinheiro paga a passagem com o seu próprio dinheiro, fica longe da presença do Senhor. Acontece várias situações, o barco em que ele está, vem uma tempestade grande que o Senhor provoca, e aí as pessoas começam a orar para saber o fato daquilo, e tiram sorte, a sorte cai em Jonas, e perguntam a Jonas: de onde você é? Que ocupação você tem? Que Deus você serve? E Jonas fala que serve ao Deus hebreu, teme ao Deus hebreu. Mas Jonas é alguém que, apesar de temer e servir ao Deus hebreu, Jonas não vê o ser humano que anda em maldade como Deus vê. Jonas não tem um coração como o coração de Deus. O coração de Deus não é um coração exclusivista. O coração de Deus é um coração que quer trazer perdão e misericórdia para todos. E acontece um fato interessante aqui no capítulo 1, que a única forma, todo mundo vai cultuar e orar ao seu Deus, e Jonas está lá dormindo, totalmente desinteressado, totalmente indiferente à situação. A priori, Deus chamou ele para que ele fosse clamar contra Nínive e falar do amor de Deus, dizer que Nínive precisava se arrepender. A priori, ele não considera isso, ele sabe que Deus pode trazer mudança àquela cidade. Ele vai para o barco, ele fica lá embaixo no barco, indiferente. Como é que você tem ficado nesse tempo? Nesse tempo em que a maldade do ser humano tem acrescido, tem sido crescente, tem chegado lá diante do Senhor, e o Senhor tem derramado ira, mas uma ira para trazer para a nossa vida arrependimento. Deus quer levantar aí você para isso. Jonas é lançado no mar, engolido por um peixe grande. Jonas depois é chamado novamente. Jonas vai e clama, prega
contra aquela cidade, falando da sua maldade, do que eles faziam contra Deus. E pasmem, irmãos, toda a cidade se rende ao Senhor. O rei se rende ao Senhor. Os anciãos todos se rendem ao Senhor. Todos se vestem de pano de saco, se humilhando diante do Senhor. Todos adoram a Deus, todos se rendem a Deus. Duas questões interessantes aqui. Deus, com seu grande amor, quer alcançar corações. Na desobediência de Jonas, em ser lançado no mar, engolido por um peixe grande, nessa desobediência, irmãos, as pessoas que estavam naquele barco, os marinheiros, eles perceberam a grande ação de Deus, esse Deus que é poderoso, e eles passaram a servir ao Senhor. E na obediência de Jonas em clamar contra Nínive, a gente sabe que Nínive é capital da Síria, Nínive é uma cidade perversa, Nínive é uma cidade muito maquiavélica, uma cidade que tem uma ação maligna, né? Mata pessoas, mas em meio a tudo isso há um Deus de amor e misericórdia que quer salvar. E nosso olhar não pode ser um olhar humano, nosso olhar deve ser um olhar como o de Deus. O nosso coração não deve ser um coração humano, que vê o outro fazendo mal e sentencia e diz para ele que justo é o seu julgamento. De fato é por causa do pecado, mas há um Deus que é poderoso, que nos salva, que tem amor para a nossa vida, porque todos nós não temos justiça nenhuma diante de Deus. Deus quer te usar para que você se levante, se posicione, não fuja da presença dele, continue na presença dele, obedecendo, clamando, pregando a quem precisa se voltar para Deus, para que essas pessoas ouçam isso e entendam da necessidade de adorar ao único Deus, o nosso Deus, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nessa manhã eu quero que você entenda isso. E olha que aqui o capítulo 4 fala o verso que eu li. Jonas sabia que Deus iria mudar a sentença daquele povo, porque quando nós nos arrependemos, Deus muda a nossa sentença, Deus traz perdão, Deus traz misericórdia. Olha o que o texto diz. Ele orou ao Senhor e disse: peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis, pois sabia que és um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus tardio para se irar e um Deus de grande bondade e que te arrependes do mal. É esse o coração que Deus tem quando a maldade sobe até Ele. É um coração que quer trazer perdão, é um coração que quer derramar graça, é um coração que quer curar, é um coração que quer perdoar, que quer mudar a sentença que tinha sido colocada de destruição. Foi assim no tempo em que Deus fala para Noé construir a arca. Olha, Noé, ele prega dizendo: olha, vai haver o dilúvio, em um tempo em que não tinha possibilidade de cair chuva. Noé prega contra tudo que estava existindo no momento que Deus falou. Ninguém deu ouvido, mas o coração de Deus estava ali presente até fechar a porta da arca, manifestando bondade, graça, misericórdia, perdão, querendo mudar a sentença. Se levanta, meu amado, nesses dias para clamar contra, para que quando você pregue contra quem está andando errado, esse que está andando errado se volte para Deus e alcance a graça, o perdão e a misericórdia do Senhor. E você que tem andado errado diante de Deus, se volta para o Senhor, porque o Senhor tem para você, independente de como você tem agido, quem você é, o que você tem feito, o mal que você tem caminhado, que você tem praticado, independente disso, se você ouvir a palavra contra tudo que você tem feito, dizendo para você, você precisa mudar, se você der atenção a isso, o Deus de toda graça te restaura, te dá perdão, te dá vestes alvas, te purifica e te dá vida eterna. Que Deus te abençoe. É um tempo de clamar contra a maldade, mas clamar dizendo: olha, Deus pode mudar a sua vida. Deus tem graça, Deus tem bondade, Deus tem perdão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.